sua administração que teve a companhia de Amélio Boring, né? Um companheiro, uma pessoa muito importante que esteve sempre ao seu lado durante essa sua administração. O que você ressalta? Eu particularmente vivi também essa época e tenho, na questão do viaduto e da construção dos centros esportivos, além de outras obras, algo que realmente trouxe benefícios que até hoje perdura para Valinhos. Conta para nós o porquê dessas obras. Bom, as praças esportivas, Dunga, é o seguinte, primeiro, segundo ano do Luiz, eu comecei a sentir, em algumas oportunidades, nós colocávamos 7, 8 blocos na rua, no carnaval. Terminava o desfile, eu via aquele pessoal botar o instrumento nas costas e ir para casa. Alguns podiam frequentar alguns clubes, outros não podiam frequentar os clubes. E eu comecei a sentir que havia necessidade de que a administração participasse da vida daquele pessoal com mais atividade. Foi quando alguém me chamava de Arildo Antunes dos Campos, que eu comecei a comprar áreas, reservar para fazer as praças esportivas. Aí foram 10 a oportunidade. São Cristóvão, Bom Retiro, Boa Esperança, Jurema, Santo Antônio, enfim. Por quê? Porque com aquele ginásio coberto, e que nós fizemos uma permuta com a Biasa, a prefeitura tinha uma área industrial na Anhanguera, e eu troquei aquelas estruturas com o Biasa pela área. O Biasa vinha instalar a indústria dele lá, e em contrapartida eu nos doava a estrutura metálica para fazer os ginásios. O primeiro, eu consultei a Rosa Berton, falei: Rosa, qual é o primeiro bairro? Ela disse: o primeiro bairro, prefeito, deve ser Pinheirão, 1.200 loteamento urbano, o maior loteamento urbano da cidade, um bairro disperso, uma casa aqui, uma casa lá, uma casa lá dentro, mas um bairro crescente, e que nós temos lá uma percentual de alcoolismo tanto quanto exagerado, em função de outros bairros. Então, vamos fazer o primeiro no Pinheirão. Fizemos o primeiro no Pinheirão. 13 meses depois de inaugurado, caiu em 60% a incidência de álcool no bairro do Pinheirão. 13 meses depois, nós já tínhamos lá jogos de dama, xadrez, já de uma categoria, uma demonstração clara de que a oportunidade tinha chegado a eles. Foi quando nós construímos os demais, que alguns ainda existem até hoje. E por quê? Nessas áreas que foram reservadas lá em 73, 74, evidentemente hoje nós teríamos nessa mesma área mais 20 ou 30 casas e nenhum metro de lazer, se não tivesse feito lá atrás. São áreas do poder público, da prefeitura, áreas que não podem ter outra finalidade e que vão servir ao bairro. Resta evidentemente um apoio mais maciço, que a gente espera que vai começar a acontecer, para que esse bairro tenha vida própria deles com as áreas esportivas. Eu duvido que algum município de nossa região tenha 10 praças esportivas oficiais, com campo de futebol oficial e com ginásio coberto para poder abrigar esse pessoal. O funcionamento disso depende do poder público. Mas o objetivo lá atrás, eu quando passo nela, hoje mesmo passei em frente a São Cristóvão, está um campo bem formadinho, teve campeonato lá, o Bom Retiro a mesma coisa. Eu acho que isso aí deu a oportunidade de que muita gente, que hoje poderia ser, talvez aí, nós tivéssemos mais X leitos hospitalares para curar drogado ou alcoólatra, e em função dessa oportunidade nós temos um brasileiro valinhense, e em alguns esportistas inclusive. Depois o Valinhos já produziu muitos esportistas. Então eu acho que as praças esportivas tiveram essa finalidade, evidentemente, de fazer com que a cidade tivesse um patrimônio a oferecer àqueles que não tinham condição de frequentar um clube e tivesse uma despesa maior como manutenção. Esse foi o grande objetivo. Frata, morador da Vila Santana, por certo, aquela porteira da Companhia Paulista de Estrada de Ferro lhe traz muitas lembranças, mas também tem aquele grande momento que você, como quantos valinhenses participaram da inauguração do viaduto. Tenho certeza que essa curiosidade de saber como chegar e poder realizar aquela obra, né, Frata? Sem dúvida nenhuma, Dunga. Agora, antes disso, eu queria fazer um comentário. Estou encantado com as explicações do Arildo. Eu costumo dizer que administrar é uma arte, é um dom, e o Arildo tem esse dom.
Veja onde ele foi buscar os porquês que ele construiu as praças esportivas. Ele enxergou, através do carnaval, que eu também sempre participei, ele enxergou através do carnaval que as pessoas não tinham onde se divertir. Olha, estou encantado, eu não sabia dessa visão. Eu já sei que o Arildo é um administrador nato, provou isso na prática, mas eu estou encantado com a visão do Arildo. Então eu continuo dizendo, eu acho que eu estou com a razão. Administrar é um dom, como cantar é um dom. Arildo, você realmente tem esse dom. E teve o dom de construir o nosso viaduto lá do Natel. Eu que me criei na Vila Santana, sei de tudo que os problemas. A gente passei minha infância e minha juventude na Vila Santana e vim da Vila Santana para os clubes, né? Aqui nos bailes, no Valiense, no antigo Valiense Clube, e a gente voltava. Carro pouco a gente tinha, mas quem tinha carro sofria, porque ficava ali 40, 50, mais que 1 hora às vezes. Então aquela porteira era um limitador e quis o destino que o Arildo construísse o viaduto e eu, muito garoto, estivesse presente naquela inauguração. Nunca vou esquecer quando eu cheguei, aquele em cima do viaduto, cheio de gente, eu vindo da Vila Santana, eu olhei aquele viaduto, cheio de gente, aquilo parecia uma imensidão, está gravado no meu subconsciente até hoje. Por isso, Arildo, quando eu te vejo, realmente, o meu coração pulsa, porque você, juntamente com o Luiz, e todo aquele grupo de jovens, como você já disse hoje aqui, comprometido apenas com a causa boa da cidade. Então, Dunga, hoje, de tudo que nós estamos fazendo, hoje realmente eu estou um pouco até emocionado, mas principalmente da visão que o Arildo tem e visão de futuro. Arildo, Dunga, estou aprendendo e aprendendo muito hoje aqui. Mas foi um desafio, né, Arildo? Não foi fácil, principalmente pela questão da desapropriação, por passar por cima da Companhia Paulista Estrada de Ferro, a necessidade dessa negociação. Conta para nós, para quem nos vê. Uma curiosidade, eu com 7 anos de idade, eu ia no Grupo Escolar de Valinhos, onde hoje é o Magazine Luiza. E o menininho, né, escutava falar, puxa, precisava de um viaduto aqui, precisava de um viaduto para passar para lá. Porque quem observar a Estrada de Ferro, Valinhos nasceu do lado de lá. Quando você chega, você chegando de trem, o trem te deixa do lado de lá. Aí você tinha aquele túnelzinho que você atravessava para vir para cá. Quando eu lembrava, não sei, mas jamais podia imaginar depois de tanto tempo que eu fosse ter a oportunidade de construir o viaduto. Quando eu ganhei a eleição em 73, 72, também pós 73, um grande amigo nosso, Geraldo Ataliba, filho do Ataliba Nogueira, eu cheguei para o Geraldo, através do Hélio Scavinato, que já era amigo dele, do próprio Bissoto, que era amigo dele. Geraldo, como é que eu faço para chegar ao governador para mim fazer essa obra? O Laudo era o governador do estado. Ele disse para mim o seguinte: prefeito, todo homem tem sua vaidade. Todo homem tem sua vaidade. Peça autorização para ele para colocar o nome de governador Laudo Natel no viaduto. Botei aquilo na cabeça, chamei Orlando Giraldello, que sempre foi um grande funcionário. Falei, Orlando, naquele tempo ainda se desenhava no papel vegetal. Bota no papel aí, bota o desenho do viaduto maravilhoso. Aonde, prefeito? Que o primeiro estudo de Valinhos era uma ponte iniciando na Casa Borim e terminando no Vesúvio. Eu usei o seguinte termo: tu for fazer um sanduíche de pão com pão, eu tiro o pessoal da Vila Santana e boto na Rua 7, tiro da Rua 7 e boto na Vila Santana. Havia um outro estudo que seria descendo a Independência por cima do cartonifício Valinhos, jogar para a Vila Santana. Era uma obra cara e também não traria aquilo que eu queria. Aí chamei Orlando e falei: Orlando, vamos estudar. Jogamos por lado da Vila Gessi para poder abrir a cidade, para poder dar a oportunidade de se ligar com Campinas, com a Anhanguera, porque a Avenida Invernada, o projeto dela é sair na Anhanguera. Ligar para Campinas, ligar para Dom Pedro, Capoava na época. Orlando fez um desenho maravilhoso, escreveu: Viaduto Governador Laudo Natel. O Laudo, às quartas-feiras, dava uma audiência no Palácio Bandeirante, em São Paulo,
E o Laudo tinha uma característica, ele ficava no centro do palco e todos os secretários ao lado. E fui lá com uma comitiva de vereadores. Cheguei na mesa do governador, abri e falei: governador, eu vim pedir a sua autorização para fazer essa obra. Ele olhou: prefeito, mas eu não tinha um centavo. A obra custava 100 milhões. Eu não tinha um centavo. Questão de poucos dias eu falei: bom, eu agora preciso descobrir alguns deputados que sejam do grupo do governador para me ajudar a fazer o cerco. Aí foi Januário Mantelli Neto, Nabichedi, que morreu meu amigo, o Januário não sei se está vivo, Ademarzinho de Barros. Os três me ajudaram a me aproximar do governador. O governador abriu um crédito de R$4.000 para fazer o estudo preliminar. E aí a obra começou o estudo, o DOP prepara orçamento, projeto, licitação, papapá. E a obra foi tanto de barranco, começou com um crédito de 8 milhões, chegou até a inauguração em 29 de janeiro de 1977, 2 dias antes de eu sair, concluída. E dizendo ainda, quando eu falei essa semana na Guaruzeli, sobre a Avenida 11 de Agosto, incluindo na obra do viaduto as duas pontes, a Bílio Francisquini e a Fausto Ferreira, que leva a Doneri e leva até o hospital pela 11 de Agosto. Essa obra toda fez um complexo único. Beleza. Inclusive a 7. Muito bom. E a gente volta ainda contando muito mais dessa história de Valinhos com Arildo Antunes dos Santos.